como é que vocês estão? Eu estou bem, e vocês? Hoje eu não venho falar de maquiagem, eu não venho falar sobre produtos, eu venho falar as minhas experiências. E hoje eu venho falar a minha experiência sobre quando eu fiz curso de mergulho. Se alguém aí já fez, deixa aqui nos comentários como é que foi sua experiência. A minha foi muito louca. Todo o processo foi uma experiência maravilhosa e eu vou especificar tintim por tintim. Então se inscreve no canal, clique em gostei se você gosta de saber as experiências das pessoas e vem comigo. Bem, vamos começar do princípio, mais óbvio, né? Como que surgiu o meu interesse sobre mergulho, né? Eu sempre gostei muito daqueles documentários de no fundo do mar e eu tinha muita afinidade por isso, porque eu achava que ia ser incrível e realmente foi. Aí, em uma semana de estudos que a gente organizou para a faculdade, a comissão organizadora conseguiu trazer um workshop de mergulho na faculdade e foi sensacional, muito bom. E a partir dali eu achei aquilo incrível, fui buscar mais informações sobre. Passou um tempo, assim, a gente organizou uma turma e a gente foi mergulhar, uma turma da faculdade mesmo. Aí fizemos o curso, tudo. Lembrando que o curso tem uma parte de física, matemática, química muito intensa para você entender os processos que ocorrem com você debaixo d'água. O curso é separado em 2 dias, um curso teórico e um prático. O teórico é muito extenso, mas é muita informação. Eu acho que assim, eu sei que quanto mais tempo se perde, é pior, né, pra escola, pro aluno, tudo. Mas eu acho que deveria ser dividido em mais dias, porque, você tentar conseguir absorver o máximo de conteúdo em um dia é muita coisa. E, é cálculo para ver quanto tempo você vai ficar, quanto tempo depois você pode mergulhar, para que não haja alguma reação. Aí tem o equipamento, e no outro dia é o prático, e eu acho isso muito pesado. Aí o prático é onde que a gente começa a ver se você tem ou não possibilidade de mergulhar. Meu namorado fez comigo o teórico e o prático. Só que no prático ele não conseguiu, ele tinha pavor da máscara, ele não conseguia mergulhar, ele submergia, não lembro mais as palavras, já faz tempo já. Submergia e ele disse que dava um desespero nele e ele subia, ele não conseguiu fazer. Algumas pessoas conseguem fazer a parte prática, né, na piscina, mas chega lá no dia não consegue. Porque lá é muito mais apavorador, porque é muito mais água, é muito mais profundo, entendeu? Na piscina é o quê? 1,5 m, 2 metros no máximo de profundidade. Agora, no mar é 12, é 20, dependendo do módulo que você tá fazendo. O módulo que eu fiz foi o básico, né, que é por onde a gente começa, uma estrela. E eu consegui fazer normal, só que eu já comecei a sentir um incômodo no ouvido na parte prática, na piscina, e não tem profundidade suficiente. Eu fiquei meio assustada. Mas tem que fazer exame médico, lembrando que tem que fazer exame médico, tem que estar tudo ok. Se você tem claustrofobia, não é indicado. Se você é asmático, não é indicado. Uma colega minha foi de teimosa, ela conseguiu, mas é perigoso, entendeu? Você tem que prezar, acima de tudo, pela sua saúde e não pelo seu lazer. É muito legal tudo, mas se dá alguma coisa errada, você pode vir a morrer, entendeu? É um esporte que é perigoso, ele não é um esporte simples. Tá, a parte prática é muito boa, você aprende a parte de apneia, que é muito legal, achei mais legal até do que o mergulho de cilindro. Aprendi várias técnicas, como saltar, mas é aquele negócio, eu acho muito enxuto para você aprender tudo, para que no dia você tenha que saber tudo. A nossa sorte é que foi assim, foi em uma semana
a gente fez o curso e na outra a gente já foi pro batismo, entendeu? Então a gente não ficou, tinha um pessoal lá com a gente, porque vou juntando várias turmas para que vale a pena o batismo, entendeu? Vou juntando várias turmas. Tinha pessoas que fazia 3, 6 meses que estavam esperando, sabe? Para fazer o batismo. E como é muita coisa, e não é uma coisa que dá para praticar em casa, então a gente acaba esquecendo, é muita coisa mesmo. Aí fomos. Eu já te dou um aviso. Se os caminhoneiros estiverem em greve, vocês não saiam da casa de vocês. Eu moro em Rio Claro. Interior de São Paulo, e a gente saiu para fazer o batismo em Paraty, em plena greve dos caminhoneiros. E a gente saiu com o tanque cheio, de boa, foi. A gente ligou pro pessoal lá, eles falaram, não, aqui tá tranquilo, pode vir, que tem gasolina, beleza. Quando a gente tava descendo, que a gente foi por Taubaté, quando a gente tava descendo a serra de Taubaté, o cara ligou, é melhor vocês não virem, porque acabou a gasolina aqui. E eu vou desenrolar mais essa história pra vocês. Mas é um adianto, entendeu? Porque o transtorno é muito grande. Fomos para o temido batismo, ou o mais sonhado batismo, que é conhecer o fundo do mar. Fomos fazer o batismo em Paraty, ficamos numa pousada muito boa. Se eu não me engano, é pousada Pôr do Sol. Eu acho que é esse o nome. Uma pousada muito show de bola, os donos são incríveis, a hospitalidade deles é maravilhosa, tem estacionamento, tudo. E a gente foi fazer o batismo, a primeira parte do batismo foi na Ilha do Rato, eu acho, Ilha dos Ratos. E o segundo dia, eram 2 dias, tá? 4 mergulhos, 2 em cada dia. O segundo mergulho foi... é uma ilha que tem um avião, tem o símbolo dos maçons lá, tem um tubarão, que tem um monomotor afundado lá. Aí beleza, acho que é monomotor, é um aviãozinho pequeno. Fomos fazer. Aí a primeira experiência de mergulho me deu um pânico muito grande. Porque ao descer, eu já sabia que eu tinha algum tipo de problema de ouvido. Porque quando eu era criança, eu tive uma infecção muito grave no ouvido. E depois disso, eu fiquei, acho que com algum tipo de sequela. Porque qualquer coisa me dói o ouvido. Se eu ando de avião, me dói o ouvido. Se eu desço a serra, me dói o ouvido. Tudo dói o ouvido que envolve pressão. Então, é uma pressão absurda embaixo d'água. Mas me deu um pânico muito grande porque começou a doer. O meu ouvido começou a doer meu ouvido. Eu comecei a chorar. Lá embaixo d'água eu comecei a chorar. Porque me deu um desespero muito grande. E outra coisa, o instrutor que estiver com você, é que a gente não tem como escolher, entendeu? A minha sorte é que meu instrutor era muito bom. Ele era muito paciente. E ele era, assim, maravilhoso. Porque ele me deu a mão, ele fazendo sinais de calma, que ia dar tudo certo. E a gente tem que fazer uma manobra que chama manobra de valsa. É uma manobra que a gente descomprime o ouvido. Você tem que aperta o nariz e faz tipo uma pressão para igualar a pressão do ouvido. Para igualar a pressão interna e externa do ouvido, entendeu? E essa manobra não tava adiantando, entendeu? Porque eu tava com medo de estourar meu tímpano, sinceramente. Era isso que eu tava com medo. Que eu fazia a manobra e o pessoal disse, se você forçar é pior. Não tem que forçar. Mas eu fui... Porque assim, eu acho que eu desci muito rápido. E assim, quando você desce por uma corda guia. Você desce, aí se doer você volta, faz a manobra, desce. E é um processo muito lento a descida. Porque você não pode descer de forma... Tanto a descida quanto a subida tem que ser... Não pode ter pressa para subir nem para descer. Então, você vai ali... Eu acho que eu desci muito rápido, entendeu? Aí começou a doer muito meu ouvido. Aí eu vi uma estrela do mar. Coisa que eu nunca tinha visto, assim, pessoalmente. Ali
natural, sabe? No aquário eu já vi, entendeu? Mas não é a mesma coisa. Aí o instrutor pegou ela na mão com todo cuidado, mostrou e passou a minha dor de ouvido. Porque foi incrível, porque eu vi a estrela do mar ali e ela... E quando a gente estabiliza a pressão, você não sente mais dor de ouvido. Aí a gente fez uma exploração assim, basiquinha, e fomos para a parte dos exercícios que a gente faz. Os exercícios, põe a máscara, tira a máscara, esgota a máscara se ela tiver com água. Se a gente perder o respirador, a gente tem uma manobra para pegar, para você não se desesperar, entendeu? A gente tem que fazer exercício de tipo como se fosse um nivelamento do colete, para você não ficar toda hora subindo, descendo. Tem uma série de exercícios, entendeu? Fiz todos, uma belezinha, não tive problema. Aí é aquele negócio, né? Quando a gente tá lá, a gente não tem noção de nada que tá acontecendo no nosso redor. E outra coisa, a gente sempre mergulha em duplas, nunca sozinho, com o instrutor, sempre mais um. Porque é norma de segurança, se caso falte oxigênio, você tenha como conseguir sobreviver lá embaixo, né? Aí beleza, fizemos as primeiras partes dos exercícios, tranquilo. Segundo mergulho, continuamos com as mesmas duplas, aí beleza, fomos. Aí a gente ia terminar as partes dos exercícios, né? Só que a minha dupla passou mal e ela acabou vomitando debaixo d'água. Isso acontece, sim. E eu fiquei super assustada, porque eu tava indo super bem na descida. Eu tava bem logo atrás do instrutor. E é aquele negócio, você não tem noção de nada do que tá acontecendo. E de repente eu vi o instrutor ficar muito nervoso, muito bravo, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu pensei que era comigo. E eu fiquei parada ali. Aí ele deu o sinal pra gente subir, a gente subiu. Aí que eu fui saber o que estava acontecendo. Que a minha dupla tinha se dispersado, ela estava muito longe, aí a gente teve que subir. Aí o instrutor falou, fica aqui que eu vou lá buscar a sua dupla. Fiquei lá de boa esperando, aí ele subiu, aí ele perguntou o que estava acontecendo. O rapaz falou, não, eu passei mal, eu não vou conseguir fazer. E isso é uma coisa muito comum, das pessoas irem, faz o primeiro mergulho de boa, aí depois não faz, ou faz o primeiro mergulho e não volta mais para fazer, porque às vezes dá um pânico, dá um determinado pânico, um certo pânico, porque é uma coisa diferente, dá um pavor. Eu, graças a Deus, não tive isso, mas tive o problema do ouvido, que depois eu conto pra vocês o que aconteceu. E fomos pro terceiro mergulho, que já era no outro dia. Aí, beleza. Tava de boa. Aí eu dei graças a Deus que a minha dupla era uma pessoa conhecida, que era meu amigo, que tava com a gente, era um menino da minha sala, da faculdade, e, tipo, a gente se deu super bem no mergulho. Aí o terceiro mergulho a gente eu fui bem devagarzinho, eu falei, olha, preciso ir num ritmo mais devagar. E isso a sua dupla tem que entender, porque não adianta a sua dupla chegar a querer chegar lá primeiro que todo mundo, querer chegar mais rápido, porque ela tem que entender a situação da pessoa também, porque não é fácil para todo mundo, entendeu? Não é da mesma forma para todo mundo o mergulho. Então eu já falei para ele, ó, eu vou descer bem devagar, por conta do meu ouvido, e tudo bem para você? Ele falou, não, para mim melhor ainda, que eu vou melhorando a questão do pânico, que ele tava com um pouco de pânico. Aí a gente desceu super devagar. A gente desceu super devagar. E era engraçado porque de vez em quando ele olhava pra mim e fazia assim, que é o símbolo de ok. Eu dava assim pra ele. Aí depois a gente conversava, né, como é que tinha sido. Aí a gente desceu, foi super de boa. O terceiro mergulho já tava bem melhor a questão do ouvido. Mas só que a minha descida é muito devagar, eu consumo muito mais oxigênio, sabe? Porque eu fico nervosa, começa a hiperventilação, no caso, né?
Aí a gente foi fazer um reconhecimento do local, que é muito lindo, gente, debaixo d'água é maravilhoso. Você vê a estrela do mar, você vê uma variedade de peixes. Você vê tartaruga, eu vi tartaruga, era a coisa mais linda ela comendo ouriço do mar de todas as formas, entende? Todos os tamanhos. Óbvio que com a máscara e a água aumenta um pouco o tamanho. Então, pra mim era tudo gigantesco. Aí a gente chegou próximo do avião e a gente via muitas coisas, porque o Recife, como a vida tomou conta, né? Porque vai chegando ovinhos de certos animais, aí vai se alojando ali e vai virando um recife de coral aquilo ali, e é a coisa mais linda. Foi tudo muito bom, só que eu não tinha terminado ainda os meus exercícios. Aí o meu instrutor me deu a instrução de quando eu chegasse ao nível lá de 70% da capacidade do meu cilindro para eu avisar que a gente ia terminar de fazer os exercícios. E a gente terminou e foi super legal a comemoração de quando a gente terminou tudo. Fomos pro quarto mergulho. Quarto mergulho juntou um monte de gente que tinha já sido aprovado, né, teoricamente, nos exames. Todo mundo sem experiência. E era assim, a gente mergulhava, tinha um costão rochoso próximo e o instrutor falou, cuidado com o costão rochoso, vocês podem se machucar, tudo. Aí eu não sei o que acontece, e ele diz, era assim, era a direita, a nossa direita era o costão rochoso e a esquerda era mar aberto. E ele disse, não vá para mar aberto, beleza. Aí a gente tava indo de boa, a gente viu os peixinhos, a gente... De repente, cadê o costão rochoso? A gente se perdeu, gente. É assim pra se perder ali. Entendeu? Aí a gente subiu. Como a gente demorou muito pra descer, eu falei, eu não vou descer novamente, se vocês quiserem descer, fica à vontade, mas eu não vou descer, porque eu já gastei quase metade do meu cilindro só descendo. Mas foi uma experiência incrível, maravilhosa. Mas eu não tirei a minha carteirinha por conta do meu ouvido. Depois eu fiquei com muita dor de ouvido, me deu febre. Depois eu fiquei com algumas sequelas, eu acredito que seja por conta do primeiro mergulho. E assim, é maravilhoso, mas eu prezo pela minha saúde. Porque se você for perceber, quase todos os instrutores que estavam lá, eles tinham problema de ouvido. E eles falavam, não, que foi uma bactéria, não, que foi alguma coisa. Mas eu tenho certeza, é muita pressão no ouvido, o ouvido não aguenta. Aí eu falei, prezei pela minha saúde e não tirei a carteirinha de mergulhadora. Uma pena. Mas se você tivesse se eu tivesse a oportunidade de mergulhar sem a carteirinha, com certeza eu iria. Porque é uma experiência maravilhosa, entendeu? E cada lugar é único, não tem um lugar igual ao outro. Mas foi mais por conta do meu ouvido mesmo. E para mim pagar uma coisa que eu não vou utilizar é melhor, porque a carteirinha tem uma validade de 2 ou 3 anos. E a cada 3 anos você tem que renovar. E é um dinheiro que você gasta para você não usar, então é melhor não. Foi uma experiência maravilhosa. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, faria. E vamos voltar. A turma que a gente foi, tinha alguns porque sempre tem, né? Turma de muita gente é isso, e que a gente não conhece. Sempre tem uns que é mais chatinho que os outros, um quer se aparecer mais que os outros. Sim, tem. Um que quer saber mais que todo mundo. E aconteceu um caso na turma que a gente tava, de um cara que ele queria mergulhar primeiro que todo mundo. Aí, ele queria levar comida pra dar pros peixes, pra atrair os peixes, sabe? E assim, eu não concordo com esse negócio de alimentar animais, porque deixa eles dependentes, eles ficam esperando, sabe? Enfim, deixa os animais dependentes e eu não gosto disso. Aí ele foi, não, vamos, levou uma bolsa cheia de pão lá pra baixo. Aí a dupla dele, ele tava com tanta pressa, aí no final não deu certo, que a dupla dele não conseguiu. Então,
não desejei mal, mas eu não concordava com o que ele estava fazendo. Pode ser karma, entendeu? Então tenha paciência, respeite o lugar, respeite a biodiversidade do lugar, que isso é o mais importante. Greve dos caminhoneiros, né? Então, a gente desceu a serra, fizemos um mergulho, lindo, maravilhosos, e não tínhamos gasolina para voltar. Aí o dono da pousada, muito legal, ele falou: não, vocês voltem à casa de vocês, podem deixar o carro aí sem problema nenhum, que eu não vou cobrar nada. Se a gente. Teve até uma frase que um dos instrutores falaram assim: se a gente não se ajudar, quem é que vai. Como é que vai ser isso, né? Uma amiga minha estava com o carro alugado e ela não podia dirigir o carro porque ela ainda estava com a carteirinha, aquela carteirinha provisória que fica por 1 ano, depois renova. E não podia, porque ela era recente habilitada, né? A habilitação dela era bem recente. E para alugar um carro tem umas regras para alugar o carro. Aí meu namorado que foi conduzindo o carro até. E eu fui no meu. Aí beleza, o nosso carro ficou e a gente foi de Paraty para Ubatuba deixar o carro. O restante do pessoal pegou o ônibus lá em Paraty mesmo. E a gente ia para Taubaté até uma casa da prima minha, que a gente não sabia se ia ter ônibus até a gente, então a gente ia dormir em Taubaté, de Ubatuba para Taubaté, para no outro dia seguir viagem aqui até Rio Claro. Aí beleza. Fomos e até então nunca ninguém tinha alugado carro. Eu não tinha alugado carro, a menina também não. Pra vocês terem uma ideia. Aí beleza, chegamos lá, a mulher disse: ah, é 500 e 750, alguma coisa assim. Aí eu falei: mas não já tá pago? Não, meu bem, a gente quando aluga o carro, a gente deixa um calção. Aí no dia que a gente entrega que a gente paga, porque se ocorrer alguma coisa com o carro, a gente paga na hora. E a gente não tinha levado tanto dinheiro assim, sabe? Aí a gente zerou o que a gente tinha, passamos no cartão e ficamos no pelado com a mão no bolso quase, deixamos as roupas lá. Porque a gente não... sobrou dinheiro para pagar o ônibus. O dinheiro que sobrou era para pagar o ônibus de Ubatuba para Taubaté e o ônibus de Taubaté para Rio Claro. E detalhe, ainda tinha o táxi para pegar, que eu pensei que era muito longe, que a gente não sabia se deslocar, era um desespero louco. Aí a mulher simplesmente chamou um táxi pra gente, a gente ficou com sem graça de falar: não, moça, não é pra chamar táxi porque a gente não tem dinheiro. Mas no final deu certo. Aí a gente ficou 4 horas esperando o ônibus pra ir pra Taubaté. Nossa, meu namorado teve até febre e foi desesperador. Uma semana depois se normalizou a questão dos combustíveis, né? E a gente voltou pra Paraty com... A gente foi até com meu pai e com a minha mãe, pra gente ter companhia pra voltar, entendeu? A gente pegou um carro aqui, de um primo meu, e fomos até Paraty no carro dele e voltamos, abastecemos, pegando nosso carro e voltando. Mas nós dormimos lá na pousada. Meu pai até gostou muito do dono da pousada, eles são maravilhosos, muito simpáticos. E foi isso a experiência do mergulho, bem louca. Mas eu digo, se tiver algum problema em questão de abastecimento de combustível, porque, gente, não vale a pena o estresse. Não vale a pena. Tenta renegociar com o cara do... que você fechou algum tipo de negócio. Não vale mesmo, porque, tipo, eu fiquei muito mal, sabe, no dia. Muito mal mesmo. Que, assim, tava uma doideira. Ninguém conseguia se organizar, nada. E a gente tentava ligar na rodoviária de Ubatuba e um negócio só falava inglês e eu não sabia o que era aquilo. Aí eu comecei a me desesperar e eu comecei a chorar. A sorte que meu namorado tava lá,
que ele foi o meu porto seguro, sinceramente, porque ele que me deu forças. Não, ele vai dar tudo certo, calma que vai dar tudo certo, respira, a gente vai conseguir. A gente não sabia se ia ficar lá, eu pensei que esse negócio ia durar muito tempo, entendeu? E é um negócio que a gente foi porque a pessoa que a gente fechou contrato falou, não, a gente não tem que fazer, se a gente não fizer o mergulho, não tem como embolsar o dinheiro para vocês. E não é um esporte nem muito seguro e nem barato, então eu digo para vocês. Então a dica que eu dou para você que quer fazer curso de mergulho, primeiro, tente fazer uma experiência. Às vezes tem aqueles mergulhos mais guiados, pra ver se você vai suportar ficar com a máscara muito tempo. Porque é o que eu digo, meu namorado não conseguiu na prática, entendeu? Pra ele disse que foi assustador aquilo, ele nunca tinha passado por aquilo. E outra coisa, se você não consegue respirar pela boca, nem tente, porque você só respira pela boca, tanto é que a boca fica até seca. É estranho. Você só respira pela boca. Outra coisa, ouvido. Se você sentir, por exemplo, muita dor de ouvido quando vai andar de avião, principalmente na descida, não recomendo não. Não recomendo pra vocês, porque foi assustador pra mim e eu fiquei muito mal depois, uns dias ainda com o ouvido ruim. E eu tenho um zumbido no ouvido. Eu fui no oftalmologista, tô indo laringologista e fui na fono e ela disse que não tinha nada errado, mas eu ainda sinto esse zumbido. Tenho que averiguar mais, mas eu desde essa época tenho esse zumbido no ouvido, então tem que prezar um pouco pelo seu bem-estar no futuro também, porque é perigoso. Ter muita cautela, não ser muito ansioso. Tipo, eu quero ir mergulhar logo, descer rápido, não pode, subir rápido, não pode, porque você pode sofrer um barotrauma, entre outras coisas. Dizem que até quem tem uma obturação mal feita pode sentir essa. Porque, assim, se tiver ar dentro dessa obturação, o que acontece? O ar expande lá embaixo. Aí essa expansão desse ar vai fazer com que force o dente. Dizem que são dores insuportáveis. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tava morrendo de medo, que eu fui no médico, mas não fui no dentista pra ver. Então, tem que ter muita cautela. Eu digo que é um esporte lindo e maravilhoso, mas ele é bem perigoso e bem caro também. Não é barato mergulhar. Porque os equipamentos que exigem são muito caros, exige a atenção do instrutor, exige barco, exige oxigênio, tudo. Então, por isso que ele não é um esporte barato, entendeu? Não é porque as pessoas são careiras, é porque exige muita coisa, tá? Exige uma estrutura muito grande por trás. Acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida ou se eu falhei em alguma explicação, vocês deixem aqui embaixo pra mim, porque é muita coisa pra falar e eu não fiz pauta, nada. Tô falando aqui do que eu tô lembrando. Mas espero que vocês gostem de vídeos como esse. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários. Deixe sugestões do que eu posso falar mais sobre mergulho, que você tiver dúvida. Óbvio que eu não mergulhei mais depois disso, mas aqui é sempre uma troca de experiência muito grande. Se você já mergulhou, deixa aqui embaixo também, que vai ser bem legal o diálogo. Qual foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, se você conseguiu mergulhar ou não. Porque, gente, não é vergonhoso pra ninguém você não conseguir mergulhar. Porque o organismo de cada um, é o psicológico de cada um, entendeu? E eu consegui, mas eu disse, pela minha saúde, eu resolvi preservar minha saúde e não lazer e não fazer mais mergulho por conta do meu ouvido. Isso foi poxa, é incômodo, entendeu?
não vergonha nenhuma, tá? Fique tranquilo se você não conseguiu. Eu sei que às vezes parte dos instrutores ficam... O que aconteceu com meu namorado, ele ficou super chateado das piadas, entendeu? Ah, você faz isso e não consegue mergulhar, entendeu? Não tem que fazer isso, eu acho desnecessário. Se inscreva, tá bom? Pra mim trazer mais experiências aqui pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!